Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje, sábado, dia 25 de novembro, estamos vivendo a 33ª semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Nós acabamos de escutar esse evangelho que o Senhor esclarece sobre a realidade da ressurreição e também sobre a compreensão mais profunda da vocação matrimonial. Aqui Jesus é questionado por um grupo dos saduceus que não acreditava na ressurreição. E ele manifesta essa realidade da vida futura, que na glória dos céus não haverá casamento, não haverá a realidade do enlace matrimonial, porque na glória todos serão como anjos, filhos de Deus. São Paulo também tem uma realidade mais profunda que podemos compreender, que na glória dos céus Deus será tudo em todos. Queridos irmãos, isso é muito importante. Por que não haverá mais um matrimônio na glória dos céus? Porque o céu, a eternidade, também pode ser compreendida como um eterno matrimônio, mas não entre nós, mas entre a nossa vida, a nossa existência e Deus, o grande enlace eterno. Uma das compreensões do Senhor é a compreensão de nós, como igreja, somos a noiva e o Senhor é o esposo que vem, o esposo do qual eu e você, pelo nosso batismo, somos chamados a viver unido com Ele, por Ele e para Ele, eternamente. Assim nós compreendemos a missão da vida matrimonial nesta vida. De fato, quando um homem e a mulher se casam e vivem o sacramento do matrimônio, que recebem mutuamente e vivem esse sacramento de serviço, que é testemunhar o amor de Cristo pela Igreja, o sentido desta união é a eternidade. Tanto que eles vão viver até a morte. Por que até a morte? Porque na eternidade eles não mais viverão um para o outro, mas ambos viverão para Deus. Por isso, o grande segredo da vocação matrimonial nessa vida é um viver para o outro, numa doação mútua, mas sempre fundamentado naquele que os uniu diante do altar, o Senhor. O marido deve se doar
a esposa, mas não somente por ela em si, mas se doar a Deus através dela. E a mulher deve se doar ao esposo, mas não por ele em si, mas se doar a Deus através da sua esposa. Que o Senhor nos ajude a viver essa realidade, principalmente os nossos casais, unidos em matrimônio, que eles vivam testemunhando esse amor e, acima de tudo, através da união conjugal, apontar para aquela união que um dia viveremos na glória dos céus. Porque esta é a vida verdadeira, porque o nosso Deus é o Deus da vida e Ele é que nos dá a vida, a existência em abundância. Que nesse dia o Senhor abençoe os nossos casais e, acima de tudo, nos conduza sempre mais ao encontro com o esposo, aonde viveremos eternamente, por Ele, para Ele e com Ele. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.